A graça, a paz, o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Hoje eu vou ministrar sobre o Espírito Santo, amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te exalto, Paizinho, te glorifico e te louvo. Muito obrigado, Pai, por falar conosco essa noite. Espírito Santo, venha nos ensinar. Queremos aprender mais de Ti, a seu respeito. Fale ao coração de cada um que me ouve, Pai, e ensina-me também. Eu sou mais um aprendiz, Pai. Espírito Santo, ajuda-nos a aprender de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Iniciando, vamos ler no livro do apóstolo João, o Evangelho do apóstolo João, no capítulo 14, vou ler do 15 ao 18. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Amém? Aqui é a promessa, é o primeiro passo sobre o Espírito Santo, a promessa dele para nós, igreja. Jesus disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E no 18 ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas enquanto ele não volta, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Jesus era um Consolador, o Espírito Santo o outro, que veio para ficar conosco. Ele habita em nós e está conosco. E essa é a promessa que Jesus fez e ela já se cumpriu. Ele está aqui conosco nesse momento. Lá no versículo 20, do capítulo 14 ainda, do livro de João, Jesus diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? O Espírito Santo, o outro Consolador, que viria, né? Jesus aqui está prometendo. Hoje nós viremos, essa é a promessa. Nós viremos também o cumprimento, o porquê disso, né? O porquê ele veio para nós. E o pedido, como eu peço? É a promessa, que é esse que acabamos de ler. O pedido, como eu peço para que o Espírito Santo venha para mim, seja o meu Consolador pessoal, já que a promessa é que fosse para toda a igreja. Mas e para mim? Eu, como indivíduo, como irmão, no coletivo ele veio sobre a igreja, mas e para mim? Eu espero tirar essa dúvida de você, se é que você tem essa dúvida. Caso contrário, você já o buscou, já o recebeu e já está cheio do Espírito Santo. Aleluias. Então aqui Jesus faz uma promessa aos apóstolos, para que eles não ficassem perturbados, para que eles não chorassem, não ficassem desanimados, tristes. Embora depois que ele foi crucificado, eles ainda ficaram. Para você entender o contexto dessa promessa, começa no próprio capítulo 14, no versículo 1, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse, assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E então ele começa a explicar como será isso. No versículo 6, ele diz assim, no versículo 6 desse mesmo capítulo, ele fez assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Eu amo esse versículo, irmão. Esse versículo é o versículo da minha conversão, há 31 anos atrás. Sim, foi por causa desse versículo. Ninguém vem. Eu não entendia esse vem, eu sempre pensava que era vai. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Mas Jesus não está mandando para ninguém, Ele está chamando para si mesmo. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E então, entendendo esse vir, eu vim para o Pai, através de Jesus. E agora eu quero que você compreenda o Espírito Santo. Ele também vem, ele faz parte. Ele é a pessoa mais sensível da Trindade. O Espírito Santo, o Consolador, o Ensinador. Ele é tão sensível que ele não vai te constranger nunca. Nunca, jamais. Ele não vai te acusar. Ele não vai te encantoar. Não. Ele veio para te consolar, para te ajudar, para interceder por você, para ensinar, para manifestar o seu poder em sua vida. Ele é o Consolador, é o Ensinador, ele é aquele que te compreende em qualquer momento da vida, em toda a sua vida. Ele te compreende mais do que você mesmo. Existem vezes que você está na dúvida, o que eu faço, como que eu faço, não estou entendendo. O Espírito Santo entende. Por isso hoje eu quero que você compreenda o Espírito Santo, como você faz para recebê-lo. Então, essa parte que nós lemos no livro de João, no capítulo 14, é a promessa. Jesus prometeu, ele pediria ao Pai e então viria para nós, porque uma promessa do próprio Jesus, eu tenho certeza, irmão, ele é fiel e justo para cumpri-la. E ele cumpriu, mas como eu peço para ele cumprir? Então vamos ver lá em Lucas 11, do versículo 9 ao 14. Lucas 11, do 9 ao 14. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-vos-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Entendeu? Você quer receber o Espírito Santo para te encher, para você ser uma bênção em Deus, para ser ajudado e consolado por Ele, para Ele te dar dons para que você seja um instrumento importante e usado na mão de Deus? Um instrumento segundo a vontade de Deus? Sim. Então você tem que pedir. Houve a promessa, e então você tem que pedir. Jesus está falando, pedir e dar-se-vos-á. Se nós que somos maus, ele diz, vós sois pais, sois maus, dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo em quem pedir. Se você pediu, irmão, tenha certeza, é o Espírito Santo que você vai receber do Pai, você não vai receber outra coisa. Você vai receber o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, aquele que vai te completar, vai te ensinar, vai te usar em Deus, vamos dizer assim. E então você será uma bênção, será um instrumento para o crescimento não apenas do Evangelho, da igreja, mas dos seus irmãos, daqueles que estão à sua volta. Deus irá te encher do Espírito Santo para você ser usado por Ele. E como isso acontece? Isso já aconteceu. A promessa que Jesus fez lá em João 14, aqui em Atos 2, veio o cumprimento. Atos 2, do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observou, irmão? Essa promessa do envio do Espírito Santo se cumpriu aqui no dia de Pentecoste, 40 dias depois que Jesus ascendeu aos céus. E então ele pediu ao Pai, o Pai enviou. A igreja primitiva o recebeu. E ele não foi mais embora, ele está aqui ainda. Ele veio para a igreja e permanece. Enquanto Jesus não voltar buscar a sua igreja, o Espírito Santo vai estar conosco. Cumpriu-se o dia de Pentecoste. E naquele dia o cumprimento veio com um barulho parecendo um vento. Não tinha vento, era só o barulho. Não tinha fogo, mas eles viram línguas de fogo. Mas o importante é que o Espírito Santo veio sobre cada um deles e os encheu. E manifestou falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concebia que falasse. Ele não forçou ninguém a falar, ele só concebeu. E cada um falou a língua estranha. Ele não vai tomar a sua boca, meu irmão, para que você fale em línguas. Ele não vai te forçar, não. Lembra que eu falei que ele é um cavalheiro? Que ele não vai te explorar, não vai te obrigar, que ele te respeita, sim. O Espírito Santo é um cavalheiro ao extremo de gentil. Mas ele te dá dom, ele te capacita a falar. Mas ele não vai falar por você. Você terá que abrir a boca e falar. E esse é o segredo. Você vem e fica cheio do Espírito Santo. Aliás, ele vem e te enche e te dá dons. E então você vai começar a falar em outras línguas. Então aqui se cumpriu. Jesus fez a promessa. Eles oraram e pediram. E aqui se cumpriu, e até hoje tem se cumprido dessa forma. O Espírito Santo vem sobre aqueles que pedem, e então ele vem e capacita a falar em outras línguas. E então começa a falar. A pergunta é, para quê? A troco de que eu falo em outras línguas? Por que eu tenho que falar? Observe, irmãos, que o Espírito Santo vem para nos dar uma diversidade de coisas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4, eu vou ler só para os irmãos entender, vamos dizer assim, completar o entendimento do porquê você tem que buscar o Espírito Santo e ser cheio dele. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Espírito em maiúsculo, não está se referindo ao Espírito Santo. Na Bíblia, mesmo que não esteja escrito Espírito Santo literal, mas está escrito Espírito em maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo, irmão, ele não é um menino para brincar. Eu vou brincar de dar dons para os meus filhos. Não. Ele nos capacita, ele nos dá dom para aquilo que é útil. Útil para a sua obra, útil para o ministério, útil para mim mesmo, para a minha própria edificação. É assim que começa. Eu quero ser usado em profecia. Ótimo, fantástico. Mas primeiro você tem que ser edificado para não fazer as coisas com meninice, ou como se fosse menino, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, né? Quando eu era menino, eu agia como menino. Mas eu cresci e parei de fazer coisas de meninos. Então o Espírito Santo vem sobre nós para nos fazer crescer, para chegar à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. É para isso que é dado os dons. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, para que é? Para que eu preciso ser cheio? Em 1 Coríntios 14, o versículo 4 diz assim: E o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Alguns podem pensar, é melhor edificar a igreja. Mas você já pensou que se a igreja é edificada e o profeta que profetiza não é
e quando Jesus vier buscar a igreja sobe e o profeta fica? Ô pastor, o que é isso? Isso não pode acontecer. Será? A Bíblia diz que o que profetiza edifica a si mesmo. O que ora em línguas, o que fala em línguas. É a manifestação do Espírito Santo, quando ele nos enche. Quando ele vem e nos enche, a operação para nos edificar é orar em línguas, é falar em línguas. E então o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 14, ele está ensinando sobre orar em língua e profetizar. Se você quiser entender melhor, leia o capítulo 14 de 1 aos Coríntios. Mas hoje eu quero só que você entenda para quê? Qual o motivo de eu buscar o Espírito Santo? Tem uma promessa? Sim, lá em João 14. Como é que eu faço para receber essa promessa? Peça. Lá em Lucas 11. Pedir. Eu entendi a promessa, é para mim, é para a igreja, eu faço parte dela, eu sou a igreja. E eu pedi. E quando vai cumprir? Já cumpriu. Agora é só você receber. E como eu recebo? Para que o motivo? O motivo está aqui. O que fala línguas edifica, língua estranha edifica a si mesmo. Lá em Judas no versículo 20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Está vendo que tem uma preposição de lugar aí? No Espírito Santo? No é preposição de lugar, sempre foi. Ela interliga dois textos, mas de um lugar a outro. Então Judas está dizendo aqui, olha, orando no Espírito Santo, vocês edificam a sua fé. Mas como eu chego nesse lugar chamado Espírito Santo? Orando em língua. Esse é o segredo que ele diz aqui. Orando no Espírito Santo. É essa oração. É a oração em língua. Você edifica a si mesmo. E assim você se torna um instrumento. Você deixa de ser menino. Conforme você vai crescendo em Deus, se edificando a sua santíssima fé, você vai se tornando maduro, vai se tornando experiente, e o Espírito Santo vai te dando treinamento. Lembra que Jesus falou que lá no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como o Espírito Santo vai conseguir te fazer lembrar? Através da sua edificação. Lembrar o quê? Tudo aquilo que você ler na Bíblia. Se você não ler na Bíblia, não tem como ele te lembrar. Lembrança é aquilo que já está na sua memória, na sua mente. Você estuda a Bíblia, lê a Bíblia. Mas às vezes você não compreende. Você lê, sabe a história, conhece o contexto e o texto. Mas o porquê, o que está por trás daquela situação, como orar em língua. O que está por trás da oração em língua? A edificação, para você não ser mais criança, para você se edificar e crescer, edificar a sua santíssima fé no Espírito Santo. E então você ora em língua. Então aqui, ele te faz lembrar as palavras de Deus quando você precisa. Numa situação de dificuldade, que você precisa de uma orientação bíblica, aí ele te traz a lembrança daquilo que você leu. Mas e se eu tiver numa dificuldade assim, passando a necessidade? Ele te traz a lembrança. Vamos dar, por exemplo, aí o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu posso ficar tranquilo, porque Ele é meu pastor, nada vai me faltar. E eu vou então esperar com segurança no Senhor e Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Ele te traz a lembrança, mas você precisa ler aquilo que Ele vai trazer a lembrança. E Ele vai te edificar orando em língua, então Ele vai te fazer lembrar. Mas Jesus diz mais, Ele não diz só que vai te trazer a lembrança. Ele fala assim: o Pai enviado, o meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Como assim ensinará todas as coisas? Sim,
O Espírito Santo, ele é o mestre ensinador, é um consolador, ele é um orientador, e ele nos ensina todas as coisas. Ele vai te ensinar aquilo que você não sabe. Ah, mas eu preciso ler a Bíblia. Não. O que você ler a Bíblia, ele te dará a lembrança. O que ele vai te ensinar é aquilo que está por trás da palavra da Bíblia, aquilo que você tem que compreender no contexto de quando aconteceu. Mas eu quero te dar um exemplo daquilo que ele pode te ensinar, que não tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o seu dia a dia. Você precisa, talvez, de desempenhar uma tarefa de dificuldade, você já leu o manual, a instrução e não conseguiu entender. E então você começa a orar e fala, Espírito Santo, me ensina aqui. Eu já li isso aqui 2, 3 vezes e não consegui compreender. E de repente a sua mente começa a clarear e você começa a ler aquele manual e ele começa a ficar tão claro como a luz do dia. E então você faz aquilo que você estava planejando. E isso é o Espírito Santo que te ensina. Eu lembro que em 96 eu precisava de banco, esses bancos de madeira. Eu tinha visto quando eu era pequeno, quando eu era criança na fazenda, meu pai fez alguns bancos, mas eu não vi ele fazendo, eu vi o banco pronto, então eu não sabia. Aí eu pensei assim, eu vou pedir para o meu pai me ensinar. Mas meu pai não estava aqui em Campo Grande, estava viajando. E eu falei, puxa, eu preciso de uns bancos para pôr na minha mesa comprido, um banco de 2 metros de comprimento. Como é que eu faço isso? Aí eu lembro que eu orei aquela noite. Deus, Espírito Santo, me ajuda, me ensina a fazer banco, me traz uma luz, me ajuda como é que eu faço isso. Naquela noite eu tive um sonho. E eu sonhei, parecia em 3 ou 4 dimensões. Eu vi suspenso no ar uma madeira, uma tábua de 30 centímetros de largura com 2 metros de comprimento. Aí eu vi uma outra tábua, mais 2 tábuas, não seria tábua, né? Seria só tipo um sarrafo de 10 centímetros de largura com 2 metros de comprimento também. Aí eu vi mais 2 pedaços de 42 centímetros, de 30 centímetros de largura. Exatamente a largura da tábua maior. E aí naquele sonho eu vi ela girando no ar e eu via tudo se encaixando. Aí tinha uma viga de 16 por 16, um pedaço de 16 centímetros. Então ela cortava em diagonal, ficava 2 triângulos. E aqueles 2 triângulos vinham e encaixavam por dentro daquelas tábuas pequenas de 42 centímetros. E então ficava parecendo como que uma trave de gol. Só que 20 centímetros da beirada da tábua maior, de 2 metros. E então aquelas tábuas de 15 centímetros se encaixavam na lateral. Aquelas triângulos encaixavam por dentro. Aí eu via eu pregando todinho e ela girava no ar e ficava o banco pronto. E eu acordei maravilhado, glorificando a Deus e dizendo, agora eu sei fazer o banco. Eu já sei, o Espírito Santo me ensinou nessa noite, eu sei exatamente como fazer o banco. E enquanto eu orava pela manhã, glorificando a Deus e agradecendo a instrução que eu recebi aquela noite para fazer meus bancos, ele falou ao meu coração, você todo dia passa em frente a uma madeireira ali perto do terminal Bandeirantes. Chega naquela madeireira. Eles te darão a madeira já cortada na medida que você quer, como você viu no sonho. E então eu cheguei até aquela madeireira. Naquele dia eu estava com o carro do meu pastor. Eu cheguei na madeireira, tinha um amigo meu trabalhando lá, o Jeová. Olha o nome desse meu amigo. Eu cheguei lá, ele me viu e já veio me abraçar, me chamando de irmão. E eu falei, aí meu irmão, eu tenho que fazer 2 bancos. Eu tive um sonho e a medida que eu tive das madeiras é essa. Ele falou, mas que sonho legal, vou cortar para você na medida do seu sonho. Então ele cortou 2 tábuas de 30 centímetros de largura com 2 metros de comprimento. Pegou a mesma tábua, tirou 4 pedaços de 42 centímetros, que seriam as pernas do banco. Pegou a tábua, dividiu no meio, então cortou mais 2 tábuas de 2 metros e dividiu no meio. Fica 4 laterais para o banco para pregar na beirada do banco. E então ele cortou a viga 16 por 16, de 16 centímetros cada quadrado e cortou em diagonal e ficou 4 triângulos.
Eu cheguei em casa, só precisei montar. Enquanto eu estava descarregando, eu estava ali na minha varanda descarregando a madeira, chega meu cunhado, marido da minha irmã mais velha, meu cunhado Hudson. Ele chega e diz assim: e aí, cunhado, vai fazer o que com essas tábuas todas? Eu falei: eu vou fazer 2 bancos. Ele falou: rapaz, que legal, eu estou com a minha furadeira aqui no porta-mala, eu vou te ajudar, vamos fazer esses bancos rapidinho. Aí a gente prepara um almoço. E então, em menos de meia hora, nós fizemos os buracos, pregamos aquelas tábuas e no almoço, nós já almoçamos sentado no banco. Então eu quero te dizer, meu irmão, a experiência minha, o que eu estou te ensinando hoje, a buscar o Espírito Santo, a pedir ao Pai que Ele te dê o Espírito Santo, e o Espírito Santo será dado. Ele virá em você e te encherá, e você ficará cheio. E Ele vai, além de te lembrar todas as coisas que Jesus ensinou através da Bíblia, Ele vai te ensinar aquilo que você precisa para a sua vida, para o seu dia a dia. Sim, aquilo que você precisar. Eu lembro que quando eu fiz a faculdade de Direito, um amigo meu me perguntou: como você tira boas notas na prova se você trabalha o dia todo e ainda pastoreia uma igreja, pelo menos só os fins de semana, mas pastoreia. Eu já era pastor quando eu fiz a faculdade. E então eu disse para ele: eu oro. E o Espírito Santo me ensina, me faz lembrar as matérias que eu estudo aqui na faculdade, por isso eu não falto nenhuma aula. Eu preciso tomar conhecimento da matéria, para no dia da prova ele me trazer a lembrança, e por isso eu oro. Ele: você vai ter que orar por mim. Eu falei: meu amigo, eu posso orar por você, mas o Espírito Santo ele tem que ser dado a você, você tem que aceitar o meu Jesus. E então pedir ao Pai que Ele te dê o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, o Ensinador, o Mestre, e Ele te trará a lembrança também, Ele vai te ensinar. E hoje, para a glória de Deus, esse meu amigo é o irmão em Cristo, e Deus o ajudou a terminar a faculdade. Terminamos junto e colamos grau junto. Posso te dizer, meu irmão, se você precisa de ajuda, não existe ninguém melhor e mais capacitado, aliás, ele é capacidade pura, é o Espírito Santo, o nosso Consolador, que foi dado no dia de Pentecoste, e ele não foi mais embora, ele ficou aqui com a igreja, e ele quer te encher, ele quer se mover em sua vida, e te dar instrução, não apenas espirituais, mas para você vencer na vida, para através das tuas vitórias no seu dia a dia, ele glorificar o nome de Jesus. Amém? Eu oro para que você seja abençoado através dessa palavra. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu apresento cada um dos meus irmãos que irão ver este vídeo. Fale aos corações deles, Pai, e os ensine. Uns instrui, Senhor, a buscar, a pedir, porque eu sei que o Senhor já deu o Espírito Santo, para que eles sejam cheios e recebam instrução de Ti, e então glorifique o Teu nome através do mover dos dons espirituais na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glórias a Ti, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê misericórdia, e que Ele te fortaleça e te instrua a cada dia, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, no seu dia a dia, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.